Olá, meus queridos, vamos dar início então a mais um culto em nome do Senhor Jesus. Neste final de semana, então, também parados sem o nosso culto presencial na igreja, devido ao nosso município aqui, Bento Gonçalves, está de bandeira vermelha. Mas, enfim, não vamos deixar de louvar, não vamos deixar de adorar ao nosso Deus, não vamos deixar de nos alimentar da palavra de Deus, e é isso que nós queremos fazer neste momento. Vamos estar orando a Deus, vamos estar refletindo na palavra de Deus, buscando o alimento da palavra do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, e assim para podermos perseverar, avançar nesses tempos de dificuldade. Vamos, antes de mais nada, fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de compartilhar da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos e temos esta oportunidade de podermos refletir na Tua palavra, podermos ouvir a Tua palavra, sermos, Senhor, instruídos, ensinados pela Tua palavra, alimentados, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, com toda a liberdade que há no Teu Espírito Santo, ministra em cada coração, ministra em cada lar, em cada família, vai ministrando, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer para conosco neste tempo de aflição, tempo de angústia, tempo onde muitas vezes não conseguimos entender, Senhor, o que está acontecendo, não conseguimos compreender, ó Pai, o que realmente está acontecendo ao nosso redor, mas neste momento nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração e deixar que o Teu Espírito Santo ministre conosco, deixar que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, a Tua vontade, o Teu querer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, o texto que nós vamos compartilhar hoje encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos estar lendo o verso 1 ao verso 6, para iniciarmos então a nossa reflexão. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6, depois nós vamos estar lendo mais alguns textos deste contexto do capítulo 20 de 2 Crônicas. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que abominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém. Até aqui. Meus queridos, aqui nós podemos ver o rei Josafá, povo de Judá, passando por um momento de muita angústia, de muita aflição, passando aqui por um momento de medo e de dificuldade. E isso nós podemos ver e compartilhar que nós não estamos vivendo um tempo diferente desse. Nós não estamos vivendo um tempo distante do que esse rei e com o povo de Judá viveu nesta época. Onde os inimigos, os filhos de Amon, os moabitas e os amonitas, se levantam contra o rei Josafá e contra o povo de Judá para os destruir. E quando o rei Josafá, então, ele soube, versículo 2 diz que alguns vieram e avisaram a Josafá, contaram ao rei Josafá o que estava por vir, os inimigos que estavam se aproximando, o exército que estava se aproximando contra
o povo de Judá contra o rei Josafá. Então, quando o rei Josafá, então, ele sabe, ele fica sabendo dessa situação, ele então, diz o versículo 13, teve medo, e ali vai, então, todo o capítulo 20, nos conta e nos descreve um pouco do que aconteceu e como o rei Josafá conseguiu vencer este tempo de aflição, de angústia e de dificuldade. E é sobre isso que nós vamos estar falando um pouquinho, refletindo um pouquinho aqui, através deste texto, dessa palavra e desta meditação. Atitudes que nós, eu e você, podemos ter e precisamos ter para vencer as batalhas, para vencer as dificuldades. E nós sabemos, como eu já falei no início, nós estamos passando por momentos de dificuldade. E isso num contexto geral, contexto de mundo. O mundo está passando por dificuldades. O nosso estado, o nosso município está passando por dificuldades. Mas também nós podemos, eu sempre digo, a palavra de Deus, ela ministra no nosso coração de uma forma individual, de uma forma ímpar. E nós podemos, além de tudo isso que está ao nosso redor, de tudo isso que está nos cercando, de todas essas dificuldades, essas lutas que estamos enfrentando por causa dessa pandemia, nós ainda podemos ter as nossas lutas individuais. Nós ainda podemos ter a nossa luta lá no nosso íntimo, lá no nosso coração. A batalha que nós estamos enfrentando e batalhando, muitas vezes sozinhos, muitas vezes não conseguimos compartilhar, não conseguimos abrir o coração, falar com alguém, pedir auxílio para alguém, e nós então batalhamos, lutamos sozinhos muitas vezes. Passamos por lutas e temos as nossas lutas no nosso relacionamento, na nossa vida, na nossa família, muitas vezes no nosso trabalho, temos as nossas lutas. E aí nós podemos ver aqui algumas atitudes que o rei Josafá teve para vencer essas batalhas, essas lutas, e que nós podemos da mesma forma aplicar na nossa vida. Essas atitudes nós também podemos aplicar no nosso dia a dia para vencermos as dificuldades e as batalhas que se levantam diante de nós. E a primeira coisa que Josafá fez, que ele teve e fez, o capítulo 20, no versículo 3, diz que diante da notícia que Josafá recebeu, Josafá teve medo. Josafá teve medo, pois ele era homem, ele era humano, ele tinha os seus sentimentos humanos e ele teve medo. E quem de nós não tem medo diante das situações adversas, diante das lutas, diante das circunstâncias adversas, dos problemas, das batalhas que se levantam? Quem de nós não tem medo? Temos medo deste vírus, temos medo de perder o emprego, temos medo de tantas e tantas coisas. Temos medo muitas vezes de não conseguirmos pagar as nossas contas. Temos medo e assim o medo vai tomando conta do nosso coração. E o que nós não podemos deixar é que este medo, ele venha a trazer pânico para o nosso coração, para a nossa vida. Porque a partir do momento em que nós temos medo de alguma coisa, e este medo se transforma em pânico, em desespero, aí nós não conseguimos mais agir e reagir diante da circunstância. E então Josafá teve medo, mas esse sentimento de medo levou Josafá à sua primeira atitude depois que ele soube da notícia da batalha. Depois que ele soube da notícia que os inimigos estavam se aproximando. Este medo levou Josafá a buscar ao Senhor. Essa é a primeira atitude. Diante das situações adversas, diante das lutas, diante das dificuldades, diante daquilo que se levanta contra a nossa vida, daquilo que muitas vezes aparece diante de nós como uma muralha, como um obstáculo, como uma batalha que aos nossos olhos não conseguiremos vencer, não conseguiremos avançar, nós precisamos, apesar do medo, nós precisamos buscar ao Senhor. Foi o que Josafá fez. Ele não se desesperou, ele não entrou em desespero, em pânico, ele conseguiu buscar ao Senhor. Meus queridos, para vencermos obstáculos, para vencermos batalhas, para
avançarmos diante de uma situação que aos olhos humanos parece intransponível, impossível de se avançar, impossível de prosseguir, nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque o medo pode nos travar. O medo ele pode trazer, como eu disse antes, um sentimento de pânico e de nos travar. Nós não sabemos mais o que fazer, nós não conseguimos mais raciocinar, nós não conseguimos mais fazer nada por causa do medo que tomou conta do nosso coração. Mas a palavra de Deus diz também que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você, nesses últimos dias, nesses últimos meses ou nessas últimas semanas, se você está com o teu coração tomado pelo medo por alguma situação, medo por algum motivo, por alguma luta, por alguma batalha, ou até medo dessa pandemia toda que está aí ao nosso redor, nosso derredor. Meu querido, eu quero te dizer que existe um passo que nós podemos dar, e esse é o primeiro passo, e é o passo de buscarmos a presença de Deus. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te levar a não orar mais, a não ler mais a palavra de Deus, a não buscar mais a presença de Deus. Não permita que o medo venha te paralisar, mas dê, como Josafá, o primeiro passo e busque pela presença do Senhor. Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Josafá, ele sabia aonde tinha recursos no momento da dificuldade. Josafá sabia aonde encontrar auxílio, socorro, ajuda no momento da dificuldade. Porque nós sabemos, e a palavra de Deus nos diz, que o Senhor, o nosso Deus, é o socorro bem presente na hora da tribulação. É um socorro que está presente na hora da angústia. É só clamar, é só buscar, é só buscarmos ao nosso Deus. E Josafá fez isso. Josafá reuniu o povo. Versículo 4 diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Isso é uma coisa muito interessante que nós podemos ver aqui, que essa batalha, essa luta aqui, ela não era exclusivamente contra a pessoa do rei Josafá, mas contra o povo de Judá. E muitas vezes nós temos que também, da mesma forma, entender isso, que existem lutas que nós enfrentamos e muitas vezes queremos e não entendemos da onde vêm essas lutas e queremos enfrentá-las sozinhos, mas na verdade nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos dos outros junto conosco para podermos avançar e vencer as batalhas. E isso eu falo tanto como igreja, isso eu falo tanto como família. Muitas vezes nós passamos lutas na nossa casa e queremos lutar sozinhos. Nós conseguimos perceber que o inimigo tem se levantado, o inimigo está se aproximando, nós temos medo do que pode acontecer, nós muitas vezes temos medo do que está acontecendo, do que vai acontecer e queremos então ainda, e até buscamos a presença de Deus, mas nós buscamos a presença de Deus sozinhos. De repente um busca num canto, o outro no outro. Mas aqui, meus queridos, nós podemos ver que Judá, o povo, se reuniu com o rei Josafá. E eles buscaram a presença de Deus. E Josafá, então, em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, versículo 6, começa a sua oração. Nós precisamos expor o nosso problema diante do Senhor. Nós precisamos abrir os nossos lábios e expor aquilo que está acontecendo, aquilo que estamos sentindo. E aqui, no versículo 6, eu só li na palavra que nós lemos, até o versículo 6, e o versículo 6 do capítulo 20, é o início da oração de Josafá. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais. Josafá já começa orando, adorando a Deus, reconhecendo que é um Deus presente, não daquele tempo, não para a sua vida, mas um Deus que vinha acompanhando o povo. E
um Deus que já cuidava e zelava por este povo desde a antiguidade. E isso nós também podemos ter a plena certeza, a plena convicção que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então nós, quando oramos a Deus, quando buscamos a presença de Deus, quando clamamos ao Senhor, nós também podemos e devemos chegar diante de Deus, glorificando a Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de todo sempre, que tem todo o poder, todo o domínio sobre todas as coisas. Então Deus também tinha autoridade e domínio sobre esta batalha que estava se iniciando, sobre estes inimigos que estavam se aproximando. E Deus tem todo o domínio sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu negócio, sobre tudo que você tem. Tudo está e precisa estar nas mãos de Deus. Deus tem o controle de tudo. Mas quando nós temos medo por causa de alguma dificuldade, quando nós temos medo por causa do inimigo que se aproxima, da situação contrária e adversa que se aproxima, quando nos desperta no coração um sentimento de medo, nós não podemos e não devemos paralisar. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos expor o nosso problema diante do Senhor, como fez o rei Josafá. Expôs o problema. O rei Josafá, ele abriu seus lábios do versículo 6 até o versículo 12, ele ora, e são 6 versículos que compõem a oração do rei Josafá. A oração, meu querido, é fundamental. Expor o que você sente, abrir o coração, falar com Deus, o que você está sentindo, pelo que você está passando, quais são as angústias, quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são as agonias que você está passando neste tempo. Claro que Deus sabe de todas as coisas, e é lógico que Deus conhece o teu coração, e a palavra de Deus mesmo diz que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Deus já a conhece, mas Deus quer ouvir de nós. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus deseja ouvir a nossa oração e o nosso clamor, porque isto nos leva à presença de Deus, e isso faz com que Deus olhe para nós e enxergue alguém que deposita sua confiança nele, alguém que clama por ele no momento da angústia, alguém que abre os lábios para pedir socorro ao rei, pedir socorro àquele que tem todo o poder e toda a autoridade para atender os nossos pedidos e os nossos clamores. Mas nós precisamos expor o nosso problema, nós precisamos abrir os nossos lábios. E aqui, no versículo 10, especificamente no 10, ele coloca o problema. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas delas se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Eles estão vindo, os inimigos estão vindo, eles estão vindo para nos expulsar daqui, eles estão vindo para nos tirar daqui, para nos tirar este lugar que tu nos deste. E muitas vezes o inimigo vem para tirar o lugar que Deus nos deu. O inimigo vem para tirar o nosso lugar, para nos tirar do lugar onde Deus nos colocou, que Deus nos deu por herança. Muitas vezes no teu ministério dentro da igreja, um lugar que Deus te colocou, e o inimigo vem com lutas, com batalhas, com problemas para te tirar desse lugar. Dentro da tua casa, na tua família, o teu lugar de marido, o teu lugar de esposa, o teu lugar de filho, de filha, muitas vezes o inimigo vem ali tentar te tirar deste lugar. Tentar fazer com que você não se sinta mais bem e digno de estar neste lugar. Meus queridos, nós temos que abrir o coração e colocar diante de Deus o que realmente sentimos. Precisamos expor o que de fato está dentro do nosso coração, e assim, consequentemente, o Senhor ouvirá e responderá a nossa oração. Uma coisa importante também que Josafá faz, depois que ele busca a Deus, depois que ele abre o coração
em oração à presença de Deus, ele reconhece a sua fraqueza. Capítulo 20, no versículo 12, ao final, ele diz, e ele abre o coração no final da sua oração, dizendo: porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Para nós não há forças. Em nós, por nós, não há forças para vencermos essas batalhas. É isso que Josafá fez. Nós também, meus queridos, precisamos entender e reconhecer isso. Muitas vezes nós não reconhecemos que nós não temos forças diante dessa luta e dessa batalha. Nós achamos que podemos vencê-la com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com a nossa maneira de pensar, de agir, de articular, com a nossa maneira de influenciar. Muitas vezes nós pensamos que vencemos as lutas e as batalhas do nosso jeito, com a nossa força. E nós vamos lutando, e nós vamos lutando. Enquanto lutamos com a nossa força, Deus vai olhando e vai esperando, então, olhando e esperando uma oração, um clamor, um pedido de socorro. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos lutando com a nossa força, nós vamos batalhando por nós, e nós cansamos. Nós cansamos de lutar, nós cansamos de batalhar, nós cansamos, porque os inimigos eram muitos. E principalmente neste tempo onde muitos de nós estão afastados da comunhão, muitos de nós não estão frequentando os cultos, muitos estão longe da comunhão com os seus irmãos. Nós muitas vezes lutamos sozinhos com as nossas forças e cansamos. E quando cansamos, nós desfalecemos. Morremos espiritualmente se não tiver alguém que nos acuda. E este acudir parte do princípio de buscar a Deus, abrir o coração em oração, reconhecendo que nós não temos forças sozinhos, reconhecendo que não temos forças para continuar, reconhecendo que não há forças em nós, mas que a nossa força vem do Senhor. Glórias a Deus por isso. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que não sabemos o que fazer por nós, que não sabemos como agir, que não sabemos de que maneira agir diante da batalha, diante do problema, diante do inimigo que está se aproximando. Não sabemos o que fazer. E aí abrimos o nosso coração e colocamos diante de Deus e reconhecemos: não há forças em nós. Eu não tenho forças para continuar. Eu não tenho forças para resistir. Eu não tenho forças para vencer este inimigo que se levanta, que tem se levantado diante da minha vida, diante da minha casa, diante da minha família, seja onde for, seja onde o Espírito Santo esteja ministrando agora, neste momento, aí na tua casa, na tua vida, no teu coração, seja onde for que o Espírito Santo está ministrando, e eu creio e tenho a plena convicção de que Ele está colocando na tua mente, no teu coração, a área na qual você está lutando sozinho, na área da tua vida que você está sofrendo, lutando com as tuas forças e sozinho. Reconheça, faça como o rei Josafá, reconheça, porque em nós não há força, não há força em mim, não há força humana que possa vencer a uma batalha espiritual. Não há força humana que possa vencer batalhas espirituais. Batalhas espirituais não são vencidas pela força humana. A nossa luta não é contra carne, contra sangue. A nossa luta não se dá com socos e tiros e pontapés. A nossa luta é contra principados e potestades nesse mundo tenebroso. A nossa luta é, na verdade, em oração. A nossa luta, a nossa batalha, vencemos em oração. E é isso que nós podemos ver aqui. Aí, podemos ver que, mais uma vez, quando Josafá, então, reconhece, tem esse medo diante do problema, Josafá busca o Senhor, Josafá abre o coração diante de Deus em oração, reconhece que nele e no povo de Judá não há força alguma. Aí Deus então envia o profeta. Deus então, versículo 14 diz que veio o Espírito do Senhor
no meio da congregação sobre Jaziel. Jaziel aqui era o profeta de Deus, filho de Zacarias, que iria então falar da parte de Deus agora. Primeiro Josafá fala da parte do povo. Josafá fala da parte do homem, aquilo que ele sentia, aquilo que estava afligindo o seu coração, aquilo que estava se levantando como luta, como batalha naquele momento. Reconhece que não há forças nele e nem no povo. Agora Deus então levanta um homem chamado Jaziel como profeta para falar da parte de Deus. E esta é outra coisa importante que nós precisamos entender para podermos vencer batalhas. É ouvir o que Deus tem a nos dizer. É ouvir aquilo que Deus está nos dizendo. Porque aqui, meus queridos, o profeta que se levanta para falar para o rei Josafá, o profeta Jaziel, ele era a voz de Deus neste momento. As palavras que saíram da boca dele eram palavras de Deus para o rei Josafá e para este povo. Meus queridos, quando nós abrimos o nosso coração em oração, quando nós abrimos o nosso coração em clamor a Deus, reconhecendo que não há forças em nós para vencermos as batalhas, nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos, porque Deus irá falar conosco. Deus irá se manifestar de alguma forma para que eu e você venhamos a entender e a compreender a vontade dele para conosco. E a forma que Deus fala, meus queridos, é através da sua palavra. Aqui ainda não existia a palavra escrita como nós a temos hoje. Aqui ainda não existia a palavra de Deus escrita como a temos nas nossas mãos. Aqui Deus manda um homem para falar. Mas hoje nós temos aqui diante de nós a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E é através desta palavra, quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, é através dessa palavra que Deus fala conosco. É através dessa palavra que Deus manda o recado ao nosso coração, dizendo o que fazer, como fazer, de que forma fazer, quando fazer e quando não fazer também. É isso que Deus faz. Pela sua palavra, Ele se relaciona com os seus filhos. Com a sua palavra, ele se relaciona com aqueles que o buscam em clamor e em oração diante da adversidade. Nós somente precisamos ter a sensibilidade, o ouvido espiritual para podermos ouvir o que Deus está dizendo. Porque se nós não tivermos um ouvido aberto, atento, espiritualmente falando, vai ser somente uma história de guerra. Vai ser somente uma guerra dos moabitas, dos amonitas contra o povo de Judá. Vai ser somente uma história que aconteceu. Vai ser somente figuras que estão presentes no meio de uma história e que isso na verdade não tem nada a ver comigo, porque aconteceu há muitos anos atrás, antes de Cristo. Não temos nada a ver com isso quando eu olho para isto como história. Mas quando eu entendo e reconheço que esta é a palavra de Deus e que espiritualmente ela fala comigo, eu consigo colocar ela em prática na minha vida. Eu consigo colocar ela no meu dia a dia em prática para poder ter essas atitudes, viver nessas atitudes, quando na minha vida se levanta um problema e uma dificuldade, como se levantou diante do rei Josafá. Então, meus queridos, ouvir a voz do Senhor é muito importante. Ouvir a voz do Senhor é indispensável para sabermos o que fazer diante da dificuldade. Porque se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos continuar sem rumo, nós vamos continuar sem norte, nós vamos continuar sem saber o que fazer. Nós podemos buscar a Deus, nós podemos orar a Deus, nós podemos reconhecer que não temos força nenhuma para resolver o problema. Tudo isso podemos fazer, mas se eu não conseguir ouvir a voz de Deus me dando a direção, de nada adiantou. Eu vou continuar com o meu problema, os inimigos vão continuar se aproximando, os inimigos já estão praticamente à porta, e aqui então Josafá recebe de Deus uma orientação para poder
para que ele possa vencer essa batalha, para que ele pudesse vencer essa guerra. Meus queridos, Deus, ele não está morto. Deus, ele fala conosco e fala conosco através da sua palavra. Basta nós abrirmos o nosso coração, abrirmos os nossos ouvidos espirituais e podermos ouvi-lo, ouvir o que ele tem a nos dizer. E quando nós ouvimos a voz de Deus, certamente nós vamos vencer as batalhas, porque Deus nos dará estratégias. Deus nos mostrará o que fazer, como fazer, de que forma fazer para vencermos o inimigo, para vencermos as lutas que se levantam diante de nós. E aí nós podemos ver aqui o que Deus fala. Versículo 15 diz: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Receba esta palavra no teu coração nesta noite. Não importa pelo que você está fazendo, não importa pelo que você está passando, pelo que você está sofrendo, qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, qual seja a tua angústia, não importa. O que importa é que Deus está te dizendo nesta noite: a peleja não é vossa, a peleja não é tua, essa luta não é tua, mas é de Deus. Essa luta é de Deus. O Senhor lutará por nós. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas Deus sabe. Eu não sei pelo que você está passando, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a tua situação, mas Deus sabe. E saiba que nessa noite Ele está dizendo através da sua palavra, como Ele disse através da palavra do profeta Jaziel. Nessa noite a palavra de Deus está nos dizendo: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, por causa do tamanho da tua luta, do tamanho da tua dificuldade, do tamanho do teu problema. Não te assusta por causa disso, porque esta peleja não é tua, mas é de Deus. Que nós possamos crer nisso, que nós possamos entender isso. O rei Josafá, ele ouviu esta palavra, ele ouviu, depois segue o versículo 16, 17, 18, o profeta dizendo para o rei o que ele deveria fazer. Ali ele recebe as instruções para a batalha. E é algo que muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos o agir de Deus, o ministrar de Deus, o trabalhar de Deus, porque nós somos homens, estamos acostumados com o trabalhar, o agir do homem. Nós não estamos acostumados com o agir de Deus, com o trabalhar e o ministrar de Deus. Mas veja só, era uma guerra. Todos precisavam estar então se preparando para uma guerra. E o profeta diz: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não precisareis lutar. Como assim numa guerra não se precisa lutar? Como assim? Estão vindo inimigos, estão vindo soldados, e são muito mais do que nós. Como não vamos lutar? Como não vamos nos preparar para lutar? Como não vamos estar com as nossas espadas, com as nossas lanças em punhos para esperar o inimigo chegar? Mas Deus manda o profeta falar para Josafá e para o povo: tomem posição, mas vocês não precisarão lutar. E é isso que nós entendemos aqui como mais uma atitude para aquele que quer vencer as suas batalhas. Ele entrega nas mãos de Deus, ele ouve a palavra de Deus, e aquilo que Deus fala, ele faz. Ele cumpre com a palavra, ele obedece a palavra. E aqui a história nós podemos ver isso. O rei Josafá toma posição. Eles descem para o vale, eles descem para aquele lugar que Deus manda eles descer. Ele toma uma posição, mas a posição que ele toma é pela fé. A posição que o rei Josafá toma é uma posição pela fé, porque olha o que o rei faz. Versículo 20 diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém.
Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crer naquilo que Deus tinha falado, crer que não haveria necessidade de luta, crer que Deus estava agindo, crer que Deus estava ali com eles, crer que Deus ia dar vitória, crer que o inimigo ia cair pelo poder de Deus e não pelo poder da espada do exército de Josafá. Crer que Deus tem a tua vida sob controle, crer que Deus tem o teu casamento sob controle, crer que Deus tem o teu ministério sob controle, crer que Deus tem o teu trabalho sob controle, o teu negócio sob controle, crer que Deus está no controle e que você não precisará lutar. Mas essa fé, Josafá demonstra com atitudes. Essa fé, Josafá demonstra com atitudes. Olha o que Josafá faz. Aconselhou-se com o povo e ordenou, versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvavam a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja a fé. Veja como Josafá creu na palavra do profeta, creu naquilo que Deus tinha dito. Ao invés de mandar os lanceiros na frente, ele coloca os levitas para adorar, para louvar uma vitória que ainda não tinham conquistado. Josafá manda à frente do exército os cantores, os adoradores, para que louvassem e adorassem a Deus pela vitória que receberiam, antes mesmo de recebê-la. Meus queridos, nós temos conseguido louvar a Deus e adorar a Deus antes de enxergarmos a solução do nosso problema. Nós temos conseguido louvar a Deus e adorar a Deus quando o inimigo ainda está lá, de pé, de prontidão, diante de nós, querendo nos destruir. Nós temos conseguido louvar e adorar a Deus quando as circunstâncias são adversas. Nós temos conseguido, e somente vamos conseguir, meus queridos, se tivermos comunhão e intimidade com Deus. Porque senão nós não vamos ouvir a voz de Deus. Senão nós não vamos conseguir identificar a voz de Deus no meio da batalha. Nós não vamos conseguir identificar a voz de Deus no meio da luta. Nós não vamos conseguir identificar o que Deus está nos dizendo, porque os nossos olhos não estarão fitos em Deus, mas no inimigo, no gigante, no problema, na batalha. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor. Nós temos que aprender a colocar diante dEle a nossa aflição e a nossa angústia. Nós temos que aprender a ouvir o que Ele tem a nos dizer. E quando ouvimos, crer na palavra que Ele tem para nos dizer. E não somente fazer de conta que não é comigo, fazer de conta que eu não ouvi, fazer de conta que eu não sei, fazer de conta que é para o outro. Não, Deus está falando exatamente contigo nesta noite. Creia naquilo que Deus está falando ao teu coração. E aí o povo começa a louvar. Josafá começa a cantar, versículo 22 diz isso. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Veja só o que Deus fez. Deus fez os inimigos lutarem entre si. Deus fez os inimigos se levantarem e lutarem entre si, enquanto o povo de Israel, o povo de Judá, louvava e adorava a Deus. Meus queridos, aquilo que tem se levantado contra a tua vida, esse medo, esse desespero, essa angústia, será vencida enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você se prostra diante de Deus. O Senhor fará com que este inimigo, com que esta angústia, com que esse medo e essa aflição seja destruída dentro do teu coração pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e pela ação sobrenatural do Espírito Santo na tua vida. Você não vai precisar lutar, você não vai precisar fazer nada, Deus vai fazer por você. Creia nisso, acredite nisso, creia nesta palavra e tome uma posição como o rei Josafá fez. O rei Josafá não ficou dormindo
com o seu povo. O rei Josafá não ficou em casa dormindo com o seu povo, mas ele saiu, tomou uma posição. Mas a posição que ele tomou foi uma posição pela fé, porque ele colocou os adoradores, os levitas na frente do exército. E quando começaram a louvar, quando começaram a adorar, quando começaram a glorificar a Deus, os inimigos foram destruídos, porque o Senhor os destruiu. Porque o Senhor colocou neles. O Senhor colocou neles um espírito de divisão, um espírito de destruição. E uns começaram a lutar contra os outros. E os 3 exércitos aqui se autodestruíram pelo poder de Deus. E Josafá, diz o texto, que ficaram 3 dias recolhendo os despojos. 3 dias recolhendo tudo o que tinha ficado naquele vale. E aqui nós podemos ver no final, versículo 25 e 26. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor e por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até ao dia de hoje. Meu querido, aqui eu quero finalizar, eu quero dizer para você, aquilo que se levanta contra ti, o inimigo que está vindo contra a tua vida, aquilo que está te colocando medo, angústia, desespero, aquilo que está te levando à depressão, se você buscar a Deus, se você colocar em oração diante de Deus, abrir o teu coração em oração diante de Deus, se você reconhecer que você não tem forças para vencer este problema, que você não tem forças para vencer essa dificuldade, como fez o rei Josafá, se você ouvir a voz de Deus, como o rei Josafá ouviu, se você agir pela fé, louvando e adorando a Deus antes mesmo de ver a vitória, o Senhor intercederá pela tua vida. O Senhor destruirá o inimigo e aquilo que era para te destruir se transformará em vale de bênção para você. Se transformará num vale de bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Toda aquela luta, toda aquela dificuldade que iria vir, que estava por vir, ou que já veio sobre a tua vida, quando o Senhor agir, quando o Senhor intervir, no momento em que você louvar e adorar, vai se transformar em vale de bênção para a tua vida. Eles ficaram 3 dias recolhendo despojos. Eles ficaram 3 dias recolhendo aquilo que estava perdido naquele deserto, que tinha ficado para trás, e isso se transformou em bênção para o rei Josafá e para aquele povo. Aqui eu quero encerrar, meus queridos. Eu quero orar antes de encerrarmos pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu não sei qual é o inimigo que tem se levantado, eu não sei qual é o problema ou a situação pela qual você está passando. De repente a tua guerra seja dentro da tua própria casa, de repente seja no teu trabalho, de repente você está lutando contra as drogas, contra os vícios, contra o álcool, eu não sei. De repente isso está te colocando medo no coração, de repente isso está fazendo você estagnar, parar, sem ação, sem reação, tamanho medo que está aí dentro do teu coração neste momento. Mas eu quero te dizer que faça e tenha as atitudes do rei Josafá. Tenha as atitudes que o rei Josafá teve. Busque pela presença do Senhor. Busque pela presença do Senhor. O Senhor está disposto a te ouvir. Ore. Abra o teu coração, exponha o teu problema diante de Deus. Reconheça a tua fraqueza. Reconheça que por nós não conseguiremos vencer. E ouça a voz de Deus. Ouça o que nessa noite o Espírito Santo de Deus tem ministrado contigo. Tome uma posição. Faça como o rei Josafá e o seu povo. Tome uma posição. Não fique sentado esperando as coisas caírem do céu. Tome uma posição. Comece a louvar pela fé. Comece a orar, a jejuar. Comece a glorificar a Deus antes mesmo da solução chegar. E quando ela chegar, o Senhor a transformará em vale de bênção para a tua vida. Fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, ministre em cada coração, em cada vida, em cada família, Senhor, que tem ouvido, Senhor, esta mensagem. Eu não conheço, eu não sei quem são, mas tu sabes, tu conheces, tu sonda o coração de cada um, e que tu possas estar ministrando, Senhor, através da tua palavra, para todos aqueles que estão passando por aflições, por angústias, por medos, por incertezas, lutando com adversidades, com inimigos espirituais. Ministra, Senhor, no coração de cada um a tua vontade, o teu querer. Que eles possam reconhecer que há poder no nome do Senhor Jesus. Que eles possam, como o rei Josafá, reconhecer que precisamos buscar a Deus em meio à aflição. Que precisamos abrir o nosso coração em oração, expor o que sentimos e reconhecer que nós não temos forças para resolver. Que nós também precisamos ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem a nos dizer. E quando Deus fala conosco, precisamos tomar uma posição, precisamos sair do nosso comodismo, precisamos sair do nosso lugar de refúgio, da onde nós nos acomodamos muitas vezes, para tomarmos uma posição. E essa posição é para louvar, adorar e glorificar o nome de Deus. Antes mesmo da vitória chegar, antes mesmo do inimigo ser destruído, Josafá já louvava. E nesta noite eu te desafio a viver para louvar e adorar o teu Deus antes da solução chegar, porque o Senhor trará a vitória, o Senhor transformará esta situação, esta angústia, esta aflição em vale de bênção para a tua vida e para a tua casa. Assim nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.